Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Gente, Tabacos BR. Oh, sempre uma misturinha interessante pra gente, né? Graciana tá sempre com um brinde aí novo. Bom, gente, hoje, uma com ótimos orientais, sabe? E que traz no seu nome, né, a remissão a famosos cavaleiros que protegiam os peregrinos que iam em direção ao Oriente, que iam em direção à Terra Santa. Eles mesmos, os Templários. Vamos ver? Tabacos BR. Gente, por seu blender, Luiz Graciano. Olha, sempre tem muita coisa interessante, sabe? Sempre. E tem misturas maravilhosas. Aqui no canal tem muitas resenhas dos tabacos feitos pela Tabacos BR, sabe? Se não a totalidade, eu acho que tem a grande maioria. Umas eu gosto menos, confesso, mas outras, gente, eu adoro, a ponto de dizer que estão, olha, entre as minhas fumadas diárias, sabe? Dá uma pesquisada aí no canal sobre as resenhas da Tabacos BR, vale muito a pena se você ainda não as viu. Bom, a de hoje tem como nome os famosos Cavaleiros Templários. Olha, em 1099, né, quase no final do primeiro século do início do segundo milênio, a Terra Santa foi conquistada pelos muçulmanos, sabe? Aliás, foi conquistada pelos não, ela já era dos muçulmanos até essa época e ela foi conquistada por cavaleiros do Ocidente, por um exército do Ocidente. E ela se tornou assim, né, a Terra Santa se tornou, a partir então dessa data, como o centro do cristianismo, né? E essa guerra que houve de cavaleiros do Ocidente tomando a Terra Santa foi conhecida como a Primeira Cruzada. Uns anos depois, já governada por um rei cristão, o Balduíno II, parte daqueles cavaleiros da Primeira Cruzada retornaram a Jerusalém, sabe? E apresentaram ao rei Balduíno II uma ideia de uma ordem de cavaleiros para proteger os cristãos que vinham do Ocidente em direção ao Oriente, para pisar no solo que foi pisado por Jesus Cristo, enfim, para andar lá pela Terra Santa, né, para fazer suas preces. E como esse caminho do Ocidente para o Oriente era uma coisa complicada, né, muitos dos peregrinos nem eram preparados para sobreviverem isso tudo, vinham e aí, no fim, acabavam sofrendo uma série de traveses, assim, que às vezes culminava até com a morte. Então, esses cavaleiros que fizeram parte da Primeira Cruzada, eles foram propor ao rei Balduíno II, que era o rei de Jerusalém, que eles fizessem uma ordem de cavaleiros para proteger essa travessia dos peregrinos, né? Bom, eles receberam do rei, que aprovou o projeto, o Balduíno II lá, como sua sede, um templo localizado numa rocha, na rocha sagrada de Gaza, né? O Templo de Salomão. Dando início, então, ao nome Cavaleiros Templários, né? Do Templo de Salomão. Aí é que vem a origem do nome.
Bom, eles nessa época, né, logo após eles retornarem à Terra Santa depois da Primeira Cruzada, eles eram conduzidos por um cavaleiro chamado Hugo de Payens, né, que era o grão-mestre deles lá, era o chefão da turma, né? Mas eles organizaram lá o templo e retornaram para a Europa para consolidar a sua proteção aos cristãos no caminho que faziam para o Oriente. E nesse tempo, né, nesse caminho de volta e o tempo que ficaram na Europa, gente, eles se tornaram muito reconhecidos, muito importantes. As pessoas reconheciam o valor desses cavaleiros por proteger a fé em Deus e doavam para eles grandes quantidades em ouro, pedras preciosas, moedas e propriedades também, a ponto de, olha só, se tornarem uma das mais ricas ordens da Europa daquele início medieval, sabe? Daquele início da Idade Média, né? Bom, gente, na Europa, nessa época, como é que eu vou dizer? Havia uma fé exacerbada, sabe? Era uma fé, assim, era uma coisa danada, a questão do catolicismo, né? Tinha um medo coletivo de morrer em pecado e arder no inferno para a eternidade, enfim. E tornar-se um templário, um cavaleiro templário, era uma das opções para contornar esse medo. E por que isso? Porque os templários, eles, depois do Hugo de Payens, eles foram, depois não, durante esse período, eles foram auxiliados por um abade chamado Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval, que depois tornou-se santo. Hoje é São Bernardo, né? E ele foi canonizado, né? E o Bernardo de Claraval conseguiu do Papa, eu não me lembro agora o nome do Papa, a aprovação. Houve um conselho na França e tal, e obtiveram a aprovação do Papa de como esses cavaleiros deveriam ser, de como eles deveriam se comportar, né? E esse abade, o Bernardo de Claraval, ele era messiânico, sabe? O cara falava, o cara tinha uma lábia danada na época, sabe? E então ele aprovou esse regulamento junto ao Papa, né? E passou a regimentar muitos cavaleiros pela Europa, né? Desde os plebeus até mesmo os nobres, né? Que queriam, porque queriam entrar, era uma forma de se livrar dos pecados, né? Bom, e o que dizia esse regulamento? Gente, isso é uma loucura. Isso eu estou falando de 1100, sei lá. Dizia basicamente que os cavaleiros tinham que renunciar a todas as suas posses terrenas. Eram, sei lá, acho que 70 artigos. Tinham que renunciar a todas as suas posses terrenas. Entregavam a sua vida pela fé, ou seja, eles renunciavam à vida própria, eles iam viver pela e para a fé. Eles deveriam usar o manto branco em sinal de sua pureza, né? Por isso que o cavaleiro templário está sempre, as figuras, né, estão sempre vestidas num branco, se bem que o branco não era a única cor, poderia ser preto também, e marrom também era aceito. E foram autorizados a usar a cruz de Cristo, né, com os dizeres in hoc signos vintes, né, que significa do latim, traduzido do latim, com este sinal vencerás. Bom, ou seja, eles faziam um juramento eterno por toda a vida, né, de obediência, de castidade, tinha que ser casto, pobreza e humildade. Todos os cavalos templários juravam, no mínimo, esses 4 cânones. E uma outra coisa interessante é que a Ordem dos Templários,
ela só respondia à igreja e ao papa, a mais nenhum rei. Eles não se subjugavam a nenhum rei da época, sabe? Por mais que o rei fosse influente e poderoso, né? E eles eram diferentes, os cavaleiros templários, daqueles cavaleiros que se usa um termo chamado cavaleiros seculares. Cavaleiros seculares eram aqueles cavaleiros que participavam das cruzadas, que faziam votos de obediência às cruzadas, porém esses votos ficavam adstritos somente àquela cruzada que ele estava participando. Acabou a cruzada, estou livre, posso fazer o que eu quiser de novo. Os cavaleiros templários, não. Eles faziam, o voto deles era eterno, era para a vida inteira. E além disso, os cavaleiros templários, eles eram, por esse regulamento, né, os primeiros a entrar no campo de batalha e os últimos a saírem. E também dizia, que eu acho interessante mencionar, é que eles, em hipótese alguma, lutariam em guerras entre cristãos. Né? Em hipótese alguma. Bom, a Segunda Cruzada de 1147, ela já foi uma coisa um pouco diferente, sabe? Porque ela teve duas frentes. Ela teve uma frente oriental, que foi, de novo, a ida para o Oriente, para a Terra Santa, para tentar retomar Jerusalém, que havia sido recuperada pelos sarracenos, né? Aquele rei que autorizou a formação da Ordem Templária não perdeu a batalha, e os templários também não conseguiram defender, né? Os templários que ficaram lá na Terra Santa, né? Porque o resto foi para a Europa. Bom, foi um total fracasso. Não conseguiram recuperar, tomaram pauladas de tudo que foi canto, e a Terra Santa permaneceu sob o jugo dos muçulmanos. Já na frente ocidental, ela já foi um sucesso. Por que frente ocidental? Porque a Península Ibérica, ela era praticamente ocupada inteira pelos muçulmanos, sabe? E com essa Segunda Cruzada, os Cavaleiros Templários conseguiram organizar os exércitos daquelas regiões, que eram vários reinos, né? Eram vários reinos separados, conseguiram organizar aqueles exércitos, e eles então retomaram o poder da Península Ibérica, né? Passaram a controlar, expulsaram os muçulmanos de volta para o norte da África, e essas batalhas todas uniram muitos exércitos e acabaram por formar o que a gente hoje conhece pelos países de Portugal e Espanha. Bom, os cruzados, os caras gostavam de uma guerrinha, né? Também. Bonzinho, mas não eram tanto. Bom, resolveram fazer a Terceira Cruzada. A Terceira Cruzada, retomar lá o Castelo de Acre, que eles haviam perdido na Segunda Cruzada. Então, em 1191, percebe, é tudo no começo do segundo milênio, né? No ano de 1191, 1190, 1191, eles, de novo, vão lá para o Oriente. E retomam Acre, retomam o seu último reduto lá na Terra Santa, sabe? Retomam, tem sucesso. Mas esse sucesso dura 100 anos, porque em 1291 os sarracenos entraram lá de novo com uma horda de homens e, enfim, eles fizeram tanto que demoliram, fizeram o castelo lá de Acre ruir, e ruiu a ponto de
cair em cima dos cavaleiros, matou um monte de soterrado, e quem não morreu soterrado, meu, pereceu do mesmo jeito, sabe? Bom, então por isso que a Terceira Cruzada, ela é considerada um outro fracasso também, né? Porque os cavaleiros templários não conseguiram defender os seus domínios e perderam o seu último bastião, da Terra Santa. Perderam. Tomaram, foram chutados de lá a pontapé. Acho que nem chegou a pontapé, porque morreu tudo. Bom, alguns conseguiram escapar, morreu tudo não. Alguns conseguiram escapar, poucos. E eles retornaram para a Europa, né? Esses sobreviventes, esses templários que sobreviveram, né? E na Europa, nessa época, já tinha guerra entre ingleses e franceses, olha só. E o rei francês, que estava teso, estava sem um tostão, precisava de um din-din, precisava de um dinheirinho. Sabendo que os templários eram cheios da bufunfa, foram lá nos templários, empresta a grana aí. E o grão-mestre da época falou, esse dinheiro é para as próximas cruzadas. O rei, sabe como é que é rei, né? Sabe como é que é rei. Ah, não vai me dar? Vamos ver. Bom, o rei francês lá, Filipe o Belo, me lembro muito bem o nome, Filipe VI, Filipe o Belo, uma coisa assim, armou uma confusão. Começou a perseguir os templários por heresia, por tudo quanto era pecado. E, enfim, perseguiu e pegou a grana da turma, confiscou tudo. E aí foi travar a sua guerrinha lá e condenou muitos cavaleiros templários. E, gente, eram cavaleiros de fé, né? Mas os condenou por heresia. E aí tem uma coisa interessante que está nesse livro aqui, que depois eu vou falar para vocês. Em 13 de outubro de 1307, é uma sexta-feira, centenas de cavaleiros templários foram capturados, né, por conta dessa perseguição que eu estou contando para vocês. E foram torturados para que confessassem seus pecados, as suas heresias, né? E, enfim, muitos morreram, outros, enfim, foram muito torturados, né? E como esse episódio ocorreu numa sexta-feira 13, essa é uma das razões, não sei se é a única, mas essa é uma das razões porque sexta-feira 13 é considerado um dia sombrio. Legal isso, né? Bom, a coisa para os templários não ia bem, gente. Não ia não. Bom, o seu destino ficou selado em 1314, quando o seu último grão-mestre, um cara chamado Jacques de Molay, foi queimado na fogueira por heresia e outros crimezinhos mais. Foi queimado. E aí foi selada o fim da Ordem dos Templários. Acabou os Templários. O Papa depois absolveu, enfim, aí depois a história continua um pouco para uma certa redenção do nome Templários, mas o fato é o seguinte: em 1314 acabou a Ordem dos Templários aqui no Oriente, onde foi. Mas alguns desses Templários, que eram craque na guerra, conseguiram escapar à perseguição do rei francês. E eles refugiaram-se lá em Portugal. Lembra que eles ajudaram a Portugal e Espanha a retomar ou mandar embora os muçulmanos. Então eles tiveram, né, ainda que contra o Papa, o rei de Portugal na época falou: não, pessoal, aqui vocês são bem-vindos, mas com uma condição. Português, pode parecer, mas não é bobo. O rei português falou: pode vir, vocês vão ficar aqui, eu vou proteger vocês. Mas o din-din de vocês, que ainda não era pouco, eles ainda tinham um dinheiro razoável, vem para mim. E vocês vão
se subjugarem a mim e responderem à coroa portuguesa. Os templários não tinham pra onde ir, né, meu? A terra naquela época era plana, se fosse muito mais para lá, iam cair. Então, não tinham que ir, acabaram aceitando, ficaram lá sob o domínio do rei de Portugal da época. Não me lembro o nome, Dom Afonso, não sei o quê. Muito bem. Nessa época, então, como eles eram cavaleiros templários, gostavam de uma organização, assim, tinham um regime militar bem organizado, lembra, pelos 70 artigos lá do Bernardo de Claraval, eles fundaram uma outra ordem, mas agora é uma ordem chamada a Ordem de Cristo, né? E usavam como símbolo a mesma cruz de Cristo, cruzinha vermelha lá. Não só nos seus uniformes, usavam também nas naus dos navegantes, que depois foram os conhecidos exploradores portugueses, né? Pedro Álvares Cabral, o que ele era? Grão-mestre da Ordem de Cristo. O Pedrinho, nosso descobridor aqui, grão-mestre da Ordem de Cristo. Enfim, e ele acabou por chegar aqui com as suas caravelas cheias de cruz e descobrir o Brasil. Olha que legal. Então os templários ainda tiveram como consequência a Ordem de Cristo. Bom, gente, a história dos templários, das cruzadas, é longa, sabe? É longa. Tem muitos documentários, sabe? No History Channel, no Smithsonian. Tem vídeos, tem muitos livros, tem romances de ficção, romances históricos. Tem muita coisa fantasiosa, né? Aquela coisa da busca do Santo Graal, da Arca da Aliança, Santo Graal, né? Não Santo Graal, Santo Graal e Arca da Aliança que a gente vê por aí em alguns filmes, com aquele cavaleiro lá descabelado, enfim. Tem muita fantasia sobre isso, né? Ou pelo menos que jamais se conseguiu um único indício de que isso era verdade. Bom, além de todas essas fontes, né? Tem esse livro aqui que eu gosto muito. Esse livro aqui, ele é uma edição ainda do século XX, ele tem 20 e poucos anos. Ele é uma edição edição brasileira, de 1996, mas ele é de 1941, esse livro. E esse cara aqui, ó, desse autor aqui, Pierce Paul Reed, tá vendo? Esse livro aqui, ó, Templários. E esse livro é interessante, eu até deixo umas marcas aqui, que eu fiz uma leitura rápida para fazer esse vídeo, né? E ele é interessante, esse livro, e quem quiser ir um pouco mais a fundo, porque ele, além da questão histórica, ele procura balancear o que as cruzadas e os templários, aonde eles foram bons e ruins. Ele trata os dois lados, sabe? Ele é bem legal porque ele aponta coisas muito boas dessa turma e coisas muito ruins. E ele fala aqui que, na verdade, a utilização da cruz de Cristo, ela já tinha sido concedida para aqueles que defendiam a fé, ela já tinha sido autorizada para aqueles que defendiam a fé, pelo imperador Constantino de Roma, né? Que foi dito numa visão que o Constantino teve. Constantino não é o Constantino da Jovem Pan, é o imperador Constantino de Roma. Foi dito num sonho, ou provavelmente uma visão, não sei, para que pintasse um monograma cristão nos escudos de seus soldados com as palavras in hoc signo vinces, ou seja, com este sinal vencerás. E ele ganhou uma guerra que ele participava lá, enfim, tem algumas outras coisas. É um livro altamente
tem muitas fotos não, muitos desenhos, né, daquelas cruzadas, dos templários e tal, tem muitos mapas. Então, é muito interessante, assim, esse livro, porque dá a você uma noção mais histórica, né, dos templários, fugindo um pouco dos romances que a gente vê aí na televisão e nos próprios livros de história, de romance, né? Bom, gente, as cruzadas foram boas, foram ruins, cavaleiros templários bons, ruins, não sei. Mas será que a mistura templários vai ser um sucesso ou um fracasso? Bom, gente, chega de história e vamos ver os templários. Mas antes da gente ver, ajuda bastante a gente aqui. Valeu! Ficha técnica. Bom, então o nome do produto é Templários. Manufatura, Tabacos BR, Luiz Graciano. O blend, para mim, é uma mistura balcânica. Tá? Já sei que tem gente falando que é inglesa, mas para mim é balcânica. Tabacos, Latakia, Orientais e Virgínias. Ele é não aromatizado e o corte é um plug. E a embalagem, gente, essa latinha aqui, olha que latinha linda, gente, ela é muito decorada, olha isso. Ela é muito decorada, realmente o Graciano faz uma arte assim bárbara. E nela está escrito o seguinte: refinada mistura de Virgínias com uma boa dose de orientais e lataquias no formato de plug, em Hoc Signus Vintes. Tabacos BR, uma bela latinha. No site, gente, tem uma descrição assim um pouco mais extensa que diz assim: essa mistura se inspira na história dos Templários, com uma encruzilhada entre o Ocidente e o Oriente. Discordo um pouco disso, não foi uma encruzilhada, mas enfim. Suas virgínias doces e algo cítricas, complementando bem o sabor dos orientais. Dois orientais conhecidos por seu perfume marcante, o Basma e o Samsun, complementados por uma dose de lataquia de baixa defumação. Olha que legal, baixa defumação, que reforça os sabores e aromas dos orientais e acrescenta um leve toque de fumaça e fogueira à mistura. Uma experiência intensa, com uma encruzilhada entre o Ocidente e o Oriente. Dá uma olhada aí no tabaco da bandeja. Tabaco Templários. Tabacos BR. Olha, gente. Latinha novinha. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos abrir aqui. Tirar esses lacres. Vamos abrir a latinha. Aqueles papeizinhos. Pronto. Chegamos no Templários. Olha isso, gente. Um plug. Olha que lindo. Olha isso. Olha que beleza, gente. Parece um corte de uma rocha. Olha. Mas ele é macio, viu? Apesar de ter essa carona assim, ele é bem macio. Ele tá macio. Você sente umidade nesse tabaco? Aqui tem Virgínias, Orientais e Latakia. É claro que, assim, você vê que os tabacos estão sobrepostos, né? Depois foram pressionados. Mas dizer se isso aqui é o Latakia, se essa parte aqui são os orientais e onde que estão os Virgínias, se só Virgínia claro, muito difícil dizer quando o tabaco é prensado, eu pelo menos acho. Mas olha que interessante. Você vê bem as camadas dos tabacos. Olha só. Bom, agora o negócio aqui é cortar, né?
E esse tipo de corte, ele é interessante porque você pode cortar do jeito que você mais gosta, né? Eu vou tentar aqui fazer um flake, né? Vamos ver se eu consigo. Olha, gente, foi o melhor aqui que eu consegui. Dá para fazer uns... Vai ficar mesmo meio um broken flake mesmo. E aí você pode, né, obviamente, pegar esses pedaços maiores assim. Ou então, você pode desmanchar essas partes, deixando quase que um ribbon, vai. Você pode deixar um coarse cut, se quiser chamar. Você pode deixar em pedaços menores, ó. E aí, colocar esses pedaços menores do fornilho. A única coisa que eu sugiro é que a gente sempre faça ou nessa direção, ou se for na vertical, faça por inteiro, para pegar todos os tabacos que compõem a mistura, tá vendo? Porque se você cortar neste sentido aqui, né, você não vai ter, na hora de degustar, esse tabaco aqui. Você vai cortar daqui para frente. Eu não sei se as camadas aparentemente não são, mas eu não sei se as camadas são distribuídas de forma igual ao longo do plug. Então, você não deve cortar assim, e sim assim, ou até mesmo assim, para pegar toda a camada de folhas de tabaco que foi adicionada e prensada a essa mistura, né, para fazer esse plug. De novo, o tabaco me parece um pouco úmido, acho que talvez precise secar, aí talvez 10 minutos, meia hora. Então, esse lindo plug aqui é o tabaco Templários da Tabacos BR. Minhas impressões. O aroma. Gente, abrindo a latinha, essa latinha do Graciano eu acho que veda bem. Então ela vai ficar, apesar de que não vai durar muito esse tabaco não. Você abre, tira aqui, eu vou tirar aqui assim, ó, para poder mostrar para vocês. Você abre, sai o plug, né? Olha o meu como já tá, né? Sai o plug. Aí você cheira o plug. E é engraçado, porque você cheira, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui tá mais claro, parece que aqui tem uma camada maior de Virgínias. Aqui depois tem o degradê vai escurecendo até chegar numa parte que tá mais escura e depois ele vai ficando bem escuro, olha, repara até ficar claro novamente. A impressão que dá é que você cheira só isso aqui, eu arranquei, ó, e é Virgínia mesmo, eu arranquei pra... Você cheira aqui, é um cheiro bem diferente do que tá aqui. Quando você cheira junto, esse aroma aqui, que é um aroma mais de couro, mais de defumado, e de madeira queimada, assim, realmente ele prevalece. Mas se você destacar, eu destaquei para testar, aí você sente bem o cítrico do Virgínia, sabe? Aqui junto não, mas separado. Separado é impressionante. É impressionante como você percebe isso, né? É um cítrico de uma fruta já bem mais dura. Não é um cítrico de laranja. É de uma fruta já bem mais madura, já bem mais, já quase para o passado, sabe? Mas você sente bem. É muito interessante. Aí eu fiz o seguinte. Então é por isso que eu falo para vocês, na hora que vocês forem fazer o corte do plug, corte nesse sentido aqui, ou nesse sentido, ou até se forem cortar assim, cortem por inteiro e tentem usar, e tentem usar tudo, sabe? Cortem assim, ou assim, mas tentem usar toda a extensão, porque senão vocês correm o risco de usar uma parte onde a presença de lataquias, por exemplo, se eu usar só essa parte, a presença de lataquias é menor, de Virgínia é maior, e assim vai.
Então acho que é importante cortar assim ou assim, né? Não sei se dá para ver, ou assim ou assim, e usar toda a extensão do tabaco. Eu acho, pelo menos, é o que eu faço para mim. Agora, se você... eu deixei um pouco do tabaco aqui secando, ó, nesse meu corinho aqui, e eu vou ver os aromas. Sabe? Aqui você já percebe mais a presença do defumado, do lataquê. Você percebe também uma coisa, eu sempre gosto de falar herbáceo, sabe? Eu não gosto de falar floral, porque flor para mim tem tantos aromas, mas é uma coisa mais de um chá, assim, sabe? Uma erva, sabe? Isso você percebe mais, eu percebi mais com ele já picado do que aqui no plug. Aqui no plug, para mim, o defumado acaba dominando mais, né? Bom, o cheiro é interessante, o aroma é bem interessante. Fumando. Deixa eu tacar um foguinho no meu cachimbinho aqui, peraí. Bom, hein? Bom, gente, eu não podia pegar um cachimbinho com esse nome e não fumar na cabeça de um sultãozinho, né? Não podia. Peguei esse merchanzinho aqui, olha que bonitinho. Esse é um dos Missouri Merchal com cabeça do sultão que eu tenho. Ele é bonitinho, não é um cachimbo assim lá, é daquele catequinho, não é. Mas ele fuma direitinho, fuma assim, descompromissado, sabe? Não compromete em nada, não. Bom, gente, eu gosto de fazer minhas provas, gosto de fazer minhas provas em cachimbo de merchão, gosto. Não uso esse, porque esse tem um fornilho muito para cima e tal, eu não gosto. Eu gosto de usar um que é quase que um pote e um outro que é um pouco menor. Assim, quando eu não conheço tabaco, a primeira vez que eu fumo, eu uso ele para fumar. Eu tenho a impressão, mas é uma impressão muito minha, sabe? De que eu corro menos o risco de ser influenciado por um outro tabaco que eu tenha fumado antes, né? Muito embora eu separo, né? Eu tenho grupos de cachimbos, mas eu gosto de fumar nos merchão. Fumo também nos Briar, fumei esse cachimbo em Briar, não senti muita diferença do merchão para o Briar, mas enfim, eu gosto de fazer essa graça, né? Deixa eu colocar aqui um pouco mais de fogo, porque esse cachimbo aqui, ele tem um fornilho complicado, ele nem... Queimar a cabeça do sultãozinho, eu fumo bastante nele, ó. Queimar a cabeça do sultãozinho. Bom, olha, o que eu posso dizer para vocês, assim, é um tabaco cremoso, viu? Ele é bem cremoso, ele não é daquele tabaco cheio de ângulo, não, ele é bem cremoso. E diferentemente dos aromas, nos sabores, o defumado está mais presente. Não é um defumado intenso. Não tem aquele acre, sabe? Não tem. O acre aqui é bem dominado pelos orientais, sabe? Mas embora seja leve o defumado, ele é perceptível. Agora, gente, posso falar para vocês? Os orientais, aquela coisa herbal, aquela coisa do chá, para mim ela domina toda a fumada, do começo ao fim do fornilho, sabe? Desculpa estar fumando tanto, mas que tá bom. E também do meio, assim, agora eu não estou sentindo precisamente isso, está muito no começo ainda. Mas quando chega do meio para o fim do fornilho, vem uma picância bem sensível, sabe? Bem gostosa, que eu creio seja proveniente dos orientais.
Agora, o retrogosto, gente, o retrogosto, ele é um cremoso, tostado, né? Tem o defumado, você percebe, mas tem a picância. A picância, ela, para mim, ela só vem na boca do meio para o fim do fornilho. No retrogosto, ela vem quase que sempre, né? Você exala toda a fumaça, seja retro-rei, seja, enfim, como você quiser. Exala aí como você quiser. Sem soprar, né? Quando eu falo exalar, é soltar, não é fazer isso aqui. Não. É só soltá-la pela boca, aí você pode soltar um pouco pelo nariz, quem gosta, quem não gosta, enfim. O retrogosto, para mim, é isso, essa sensação que fica na boca depois que você exalou a fumaça. E aí, gente, além do defumado, a picância está sempre presente. É uma picância muito agradável, muito gostosa. Bom, a queima. Gente, como vocês viram pelo corte, eu acho o plug sensacional. Sensacional. Dá trabalho? Dá. Era bom para os templários, né? Que eles punham lá no manto e levavam para onde eles quisessem. Mas dá trabalho? Dá sim. Porque você tem que ter uma boa lâmina para cortar. Eu não sou um cara muito habilidoso, então não consigo cortar fininho como eu gostaria. Às vezes consigo, mas a maioria das vezes não. Mas tem uma vantagem. Eu deixo o tabaco do tamanho que eu quero. Então, quando eu quero uma fumada mais lenta, ou quero experimentar uma fumada onde o tabaco está mais compactado, eu deixo ele em pedaços maiores. E quando eu quero prová-lo numa coisa assim um pouco mais rápida, um pouco mais solta, eu corto em pedaços bem pequenininhos. Então, eu acho legal porque fica na conta do freguês. E daí cada um enche o fornilho do jeito que mais gosta. Eu acabo fazendo alguns testes com vários formatos. Mas eu confesso que eu não senti muita diferença entre um e outro, não, em termos de sabor. Não senti, não. Agora, sempre tomando cuidado de pegar a extensão toda da parte que eu cortei, né? Porque é um plug alto. Bom, e depois que você... Peraí, deixa eu tacar o foguinho aqui. Depois que você coloca no fornilho, do jeito lá que você escolheu, eu acho que ele acende bem e queima bem. Ele acende fácil e queima bem. Mas eu também confesso que eu deixei esse plug, eu achei ele um pouco úmido. Deixei o plug secar um pouco, talvez umas 4 horas, deixei ele secar. Para depois voltar ele para a lata, para ele dar pelo menos uma enxugadinha, sabe? Porque o que veio para mim estava bem úmido. E assim, depois já um pouco mais sequinho, para mim foi bem, eu confesso, todas as vezes que eu experimentei foi bem, mas eu deixei ele secar um pouco. Agora, na língua, acho que não tem tendência. Ele não tem tendência nenhuma a incomodar a língua, não. Esse tabaco é um tabaco bem, de muito boa qualidade, não tem tendência alguma. E queima frio, olha, eu estou segurando o Merchão aqui, tudo bem, Merchão já é mais frio, mas é um tabaco que não esquenta, ele não esquenta no fornilho, sabe? Minhas impressões gerais para esse tabaco, gente, ele é um tabaco, assim, de intensidade de sabor, intensidade de corpo, intensidade de nicotina, do médio um pouco para baixo, sabe? Do médio tendendo aí para o suave, sabe? Ele tem níveis médios, mas sabe assim, quando fica abaixo do médio, às vezes dependendo do dia até tá mais para o suave, dependendo do seu humor. Bom, gente, então, para essa mistura Templários da Tabacos BR, gente, eu não posso deixar de dar 4 de 4 estrelas para o meu grupo de orientais nacionais, e eu explico. Olha, os aromas,
Gente, são muito tranquilos, são muito tranquilos. Percebe-se, você percebe bem os tabacos, sabe? Você consegue sentir o defumado, embora leve, embora mais singelo do que em misturas com aquele lataquia mais presente, você consegue perceber bem. Você consegue perceber os orientais muito presentes, você consegue perceber o Virgínia, como eu mostrei para vocês, né? E os sabores, eu achei uma delícia. Presença dominante para mim dos orientais. Lembra que eu falei que eu achava que era mais uma mistura balcânica? Uma presença dominante dos orientais, né? Muita presença de chá. Uma doçura constante ao fundo, uma delícia. Não sei se essa doçura, acredito que provenha dos Virgínias, muito gostoso. E o defumado que tem, você percebe que tem, mas ele é leve. Isso eu achei interessante. E o retrogosto eu também gostei bastante, porque ele é relativamente presente e fica aquele defumado com aquela picância, que ela é super agradável, ela é perceptível, mas bem agradável. Olha, eu achei uma excelente opção para uma balcânica mais suave. Eu indicaria demais para quem quer começar, sabe? Eu quero começar a fumar as ditas misturas inglesas, Templários. Porque ela tem um lataquia baixo, ela tem os orientais, assim, bem presentes, tem o Virgínia com a sua doçura bem notável. E até mesmo pelo corte. O cara pode começar a trabalhar, vai ter que cortar o plug, vai começar a entender como é que é esse corte e as vantagens que um corte desse traz a partir do momento que você começa a entender como ele funciona. Bom, para mim, apesar de suave, gente, você sabe que eu gosto de um tabaco mais intenso, eu sempre falo isso. Eu achei ela ótima. É uma mistura para você fumar a qualquer hora do dia, quantos fornilhos você quiser. Super gostosa de fumar. Daí porque eu dei as 4 estrelas. Graciano, vou lhe fazer um aviso quase que religioso. Mantenha os Templários em produção. Senão, corre o risco de queimar na fogueira, hein? Por sua exclusiva culpa, sua máxima culpa. E com isso, gente, essas foram as minhas impressões do tabaco Templários da Tabacos BR. E com isso, eu espero o quê? É isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.